Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos encerrar o livro 3, tá? Que na unidade 4 traz Arte, Música e Moda no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, com o movimento Tropicália de capa. Me leva que eu vou, sonho meu, atrás da de rosa, só não vai quem já morreu. O cenário musical brasileiro da época de 1960 foi marcado por uma intensa produção de diversas vertentes e movimentos. O país atravessou um período conturbado em sua história com a tomada do governo pelos militares no ano de 1964. Mesmo vivendo um momento difícil na história de nosso país, a música desdobrou em movimentos como a bossa nova, a jovem guarda, as canções de protesto e reverência da Tropicália. A moda brasileira nas décadas de 1960 e 1970 acompanhou os movimentos e estilos musicais e os figurinos usados pelos cantores e banda. O contexto histórico mundial e nacional também influenciou as criações na moda, que passou a apresentar uma diversidade de estilos, como até então não se via. O desejo de se criar uma moda que contivesse a essência brasileira também passou a ocupar o processo de criação de estampas e de coleções de estilistas. A década de 1960 se iniciou com as sonoridades inovadoras da bossa nova, movimento que surgiu no final dos anos de 1950 e misturava influências do jazz norte-americano com samba carioca. A bossa nova trazia composições com temas cotidianos, voz suave, improvisações melódicas inspiradas no jazz e na harmonia do samba. A ousadia sonora da bossa nova passou a ser apreciada e conhecida em vários países. O compositor João Gilberto é um dos principais nomes do movimento, ao lado de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e, posteriormente, Nara Leão, Carlos Lira e Banda Poe, entre outros. Entre as inúmeras composições existentes na bossa nova, destacamos Chega de Saudade, de 1958, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Desafinado, de 1959, de Tom Jobim e Nilton Mendonça, Samba do Avião, de 1962, de Tom Jobim e Garota de Ipanema, de 1962, também de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Em abril de 1964, os militares retiraram o presidente João Goulart do governo e tomaram o poder, instaurando a ditadura militar no Brasil. A opressão do regime militar rapidamente se impôs no país e iniciou-se o processo de censura, repressão e caça a militantes, intelectuais e artistas. Canções, obras de arte e peças teatrais foram censuradas e impedidas de serem exibidas no país. Na música, houve algumas movimentações distintas. De um lado, os embalos da Jovem Guarda, de outro, as canções de protesto. E, por fim, o movimento da Tropicália, iniciado no final da década de 1960. O início dos festivais do MPB, Música Popular Brasileira, organizados pela TV Record, a partir de 1966, aumentaram o acesso às produções nacionais e a veiculação delas, sendo um acontecimento marcante na história da música brasileira. No ano de 1965, estreava na TV Record o programa Jovem Guarda, comandado pelos músicos Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. O trio foi responsável por popularizar o rock, com referências a Elvis Presley, Ney Secada e The Beats, grupo formado em 1960. Em seus programas, cantavam um repertório selecionado de canções traduzidas do rock anglo-saxão, traziam convidados e apresentavam músicas próprias, composições que faziam referências a temas de amor e do cotidiano, criando um clima de alienação num cenário obscuro que se desenhava no país. Os primeiros sucessos da Jovem Guarda foram canções traduzidas para o português, tais como Estúpido Cupido, de 1959, tradução da canção Estúpido Cupido, de Ney Secada, interpretada por Celi Campelo, e Meu Bem, de 1966, tradução de Guior dos Beatles, interpretada por Ronnie Von. Depois vieram os grandes sucessos compostos pelos integrantes da Jovem Guarda, entre os quais destacamos Quero que Vá Tudo pro Inferno, de 1965, e Calhambeque, de 1964, ambos de Roberto Carlos, e Festa de Arromba, de 1965, de Erasmo Carlos. As canções de protesto marcaram o engajamento político de músicos brasileiros que se posicionaram contra a ditadura militar e fizeram de suas composições um instrumento de denúncia.
O regime militar impôs a censura e, com ela, o cercamento da livre expressão de pensamentos, desejos e posicionamentos políticos. Vários intelectuais, escritores, músicos, cineastas, atores e artistas plásticas foram perseguidos, alguns presos e torturados, e outros exilados do país. Mesmo em um contexto político opressor, alguns músicos seguiram em seus papéis de militância política, expondo os terrores do regime e inflamando o desejo pela liberdade. Os censores, como eram chamados, os responsáveis por examinar o que estava sendo produzido, rastreavam as letras das canções, buscando referências ao regime militar ou exaltações de ideais contrários ao regime, invocando sentimentos de liberdade e democracia. Os músicos utilizavam sua capacidade de criar metáforas para encobrir o real significado de suas composições e exercer o seu papel no protesto contra a ditadura. Geraldo Vandré foi um dos principais compositores das canções de protesto durante o regime militar. Sua música, Para Não Dizer Que Não Farei das Flores, 1968, tornou-se um dos hinos de resistência durante os anos de chumbo e faz parte da memória musical da maior parte dos brasileiros que viveram no período da ditadura militar. Vandré foi preso, torturado e partiu para o exílio, retornando ao país somente em 1973. Chico Buarque também é um dos nomes importantes no que faz referência às canções de protesto. Roda Viva, de 1967, foi uma de suas primeiras composições contra o regime militar e ficou em terceiro lugar no Festival de MPB no ano de sua criação. Apesar de Você, de 1970, foi censurada e só pode ser gravada em 1978, assim como Cálice, de 1973, uma de suas obras-primas, feita em parceria com Gilberto Gil. Em 1967 surge a Tropicália, um marco na música e na cultura brasileira. Seus principais expoentes eram músicos, mas o movimento também teve representantes nas artes plásticas, como Hélio Oiticica, no teatro Grupo Oficina, de direção de José Celso Martinez Corrêa, e no cinema com Glauber Rocha. Os tropicalistas desejavam a liberdade para se expressar, viver e criar. Suas composições causaram impacto em virtude da mistura do som da guitarra elétrica com ritmos brasileiros, constituindo arranjos ousados. Os músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, banda formada em 1966, composta por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Tom Zé, Rogério do Parto, com os letristas Torquato Neto e Carpinã, e as vozes de Nara Leão e Gal Costa, criaram canções, arranjos e interpretações inovadoras na música popular brasileira. Foram produzidos discos relevantes para a história da música brasileira, como a Tropicália, o Punks and Circus, de 1968, Caetano Veloso, de 1968, e Gilberto Gil, também no mesmo ano. Canções como Alegria, Alegria, de 1967, de Caetano Veloso, e Domingo no Parque, de 1968, de Gilberto Gil, e É Proibido Proibir, balançaram a opinião do público nos festivais da MPB, em virtude da provocação de suas letras, sonoridades e da performance dos músicos. A execução da canção É Proibido Proibir, por Caetano e os Mutantes, causou protesto na plateia, que virou de costas para o palco e provocou a reação dos músicos, que também deram as costas à plateia. A Tropicália propunha mudanças estéticas e de comportamento que alcançavam a experimentação musical, a política, a moral, a liberdade sexual e o vestiário. A essência libertária do movimento acabou chamando a atenção do regime militar, que prendeu Gilberto Gil e Caetano Veloso no ano de 1968. Apesar da curta duração do movimento tropicalista, sua breve existência foi suficiente para marcar a cultura e a música brasileira. A década de 1960 foi um período de grandes transformações no Brasil e no mundo. Os movimentos estudantis, a efervescência do rock, o movimento feminista, a opressão das ditaduras e o início do movimento hippie influenciaram comportamentos e modificaram, em várias partes do mundo, o vestuário, que até então seguia um padrão estruturado, alinhado, com termos bem recortados. No Brasil, as principais inspirações vinham de roupas e estilistas americanos, franceses e italianos.
Até o início da década, as roupas eram pensadas para atender às expectativas de um público de adultos. Mas nesse período, passaram a servir uma juventude ávida por novidades. A moda começa a deixar de ser única e passa a ter diversidade, relacionando-se com o comportamento e o estilo de cada um. Em meados dos anos 1960, a popularização do rock, principalmente por meio dos programas de Jovem Guarda, começou a dar origem a novos estilos e padrões de vestuários. A rebeldia do visual de James Dean no filme Juventude Transviada, de 1955, de Nicholas Ray, e os figurinos ousados de Elvis Presley inspiraram as roupas usadas pelos músicos em seus programas. Os figurinos da Jovem Guarda popularizaram a mini-saia, casacos extravagantes, botas, calças justas, jeans e casacos de couro. No final da década de 1960, o espírito libertário e irreverente dos tropicalistas invadiu os palcos dos festivais de música e mostrou um novo estilo de vestuário, com referências ao movimento hippie e criações de figurinos próprios. Calças bocas de sino, rendas, casacos com plumas e peles, batas, saias longas e estampadas, coletes e estampas psicodélicas que se misturavam com roupas de alfaiataria, mini-saias e adereços inusitados. Os figurinos de Caetano, Gil, Gal e os Mutantes causaram impacto no público, mas foram gradativamente incorporados aos vestuários dos jovens, que se identificavam com o estilo, principalmente a partir da década de 70, com a popularização do estilo hippie. Além da moda que ganhava o público jovem e relacionava-se bastante com o cenário musical do período, a alta costura brasileira também tinha expoentes importantes. Os estilistas Clodovil Hernandes e Demer Pamplona eram os principais nomes da alta costura, sendo procurados pela elite social, pela elegância e excelência de suas produções. No mesmo período, surgiram projetos patrocinados por empresas do ramo da moda, que investiram em jovens estilistas e convidaram artistas plásticos consagrados para criarem estamparias para os tecidos. A busca pela brasilidade na moda começou a ganhar força e adeptos nesse meio. A década de 1970 seguiu a influência hippie e psicodélica trazida pelos tropicalistas. O ritmo da discoteca invadiu as rádios e as telas com a telenovela Dance Day, de Gilberto Braga, e o filme Embalos de Sábado à Noite, de John Demme. O visual dos discos passou a fazer parte dos desejos dos jovens: roupas brilhantes, plush, meias coloridas, camisas de poliéster, macacões decotados e saltos plataforma. O desejo de criar uma moda que tivesse uma essência brasileira aumentou nos anos de 1970. Anteriormente, o projeto Brasília Nature, criado pela empresa têxtil Rhodia no final da década de 60, uniu estampas de artistas plásticos e criações de estilistas de renome, lançando as produções brasileiras também no exterior. A estilista Zuzu Anja destacou-se na moda brasileira ao trazer elementos da nossa cultura para suas criações. Rendas de crochê e bilro, bordados, bambus, conchas e tecidos de algodão com estampas próprias foram usadas pela estilista no processo de criação de uma moda genuinamente brasileira. Lançou em Nova York uma coleção inspirada em Maria Bonita e Lampião e nas baianas, figuras da cultura brasileira. Zuleika Angel Jones, ou Zuzu Angel, como ficou conhecida, é uma das maiores estilistas da moda brasileira. Na década de 60, começou a desenvolver adaptações em modelos vindos do exterior, a utilizar tecidos mais simples e a inserir elementos da cultura brasileira em suas criações, rendas de crochê, bordados, entre outros. No entanto, a história de Zuzu foi marcada não só pela competência profissional, mas também por seu engajamento político contra a ditadura militar e a incansável luta pelo direito de sepultar seu filho, Start, que foi preso, torturado e morto pelos militares. A vida de Zuzu Angel, no período da ditadura, foi contada no filme Zuzu Angel, de 2006, de Sérgio Rezende. Zuzu Angel usou a arte como instrumento de denúncia das atrocidades que aconteciam no Brasil durante o período do regime militar. O desfile marcou a história do país e da moda e espalhou a notícia do assassinato do filho de Zuzu no exterior e da sua procura pelo corpo de Start. Assim, meus amores, concluímos o livro 3 de artes, tá? No plural, tá? Todas as páginas que vocês devem realizar. Beijos e até o livro 4.